espaço também pode ter várias abordagens, né? O espaço externo, o espaço à nossa volta, seria a geografia, território, o local, o lugar é aonde eu estou, aonde eu danço, né? Com que espaço externo eu me relaciono, tá? Então, tem várias abordagens dessa questão do espaço. A primeira é essa, o espaço externo, território, babá, né? O Laban também tem um trabalho, volta a falar no nome de Rodolfo Laban, que tem um trabalho, esse teórico estudioso da dança, que tem, né, um dos trabalhos mais completos sobre os fundamentos do movimento, né? E os estudos, para quem quiser estudar profundamente espaço, o estudo dele é maravilhoso. Então, vocês podem buscar, os estudantes, tentar se aprofundar mais, né? Então, ele fala muito nessa questão do espaço no corpo. Espaço no corpo seria o espaço em relação ao seu corpo, tá? Onde o seu centro, o seu eixo é a referência principal. E o corpo no espaço? O corpo no espaço seria como o corpo se orienta nesse espaço externo, tá? Esse espaço no corpo, o meu mestre Klaus Viana também trabalhava algo que ele chamava de espaço interior, que o corpo precisa ter um espaço interior de articulações, de respiração, de pulsação. Então, quanto mais eu aperto meu corpo, quanto mais eu contraio minha musculatura, quanto menos espaço articular eu tenho, menos espaço eu tenho no corpo. Então, a gente precisa ter, tipo, meu ombro está apertado, eu preciso ter um espaço nele para que o meu movimento se projete no espaço externo. Então, eu preciso perceber esses espaços articulares, esse espaço interior, né? Como é que eu me sinto em relação a esse espaço, para que eu possa dialogar com o espaço externo. Tá? Então, o movimento é um eterno diálogo entre o espaço interno do meu corpo, a minha orientação interna e a minha expressão externa, a minha localização no território, no local, enfim, que é tão importante, aonde eu vou dançar, né? Eu preciso ter uma orientação espacial para onde eu vou, né? Então, quando você pensa nesse espaço, você consegue sair de um lugar para outro sem se perder, entendeu? Quando você tem essa noção espacial. Laban também falava de uma coisa que os psicólogos gostam de chamar de espaço pessoal, que seria a quinesfera, ou a quinesfera seria como se o homem, se a gente estivesse dentro de uma bola, uma grande esfera, onde eu tenho frente, trás, lado, lado, onde o meu espaço do corpo vai se projetando. Então, a minha frente é em frente do meu peito, o meu lado direito é do lado direito do meu braço, lado esquerdo, embaixo, em cima. Como é que eu me oriento? E essa esfera, que ele chamava que é esse espaço pessoal, ele dizia que ele podia ter vários tamanhos, ou seja, é um espaço pequeno, onde essa minha bola é grudadinha no meu corpo, então eu faço tudo pequeno, um espaço médio e um espaço grande. Então, isso é muito comum da gente ver, por exemplo, em pessoas que são muito espaçosas, que ela tem necessidade de um lugar grande para se sentar, para se expandir. Outras que não, que elas são mais aqui no meio, outras que são toda encolhida, gostam de ficar perto do centro delas, entendeu? Então, é importante a gente saber também essa diferenciação, né? Isso não quer dizer que quando eu estou na esfera pequena, o meu espaço articular esteja pequeno. Tá? Isso que eu queria que vocês prestassem atenção. É sempre saudável trabalhar com espaço articular grande. A gente sempre tem que ter espaço nas articulações, mas ele pode ser perto de mim, no meio ou longe, ou maior. Tá? Então, essa é uma dos estudos muito bacana do Laban, vocês pegarem os livros dele, ou mesmo o meu livro do Teatro do Movimento, vocês vão ver isso. Tá? E esse espaço pessoal, ele transita num espaço externo, né? E esse espaço externo, para a gente, o Laban trabalhou bastante isso, assim, orientando as pessoas. Então, tem toda uma orientação assim, dos níveis, baixo, médio e alto, das direções.
e do que ele chama de dimensões, direções, frente, trás, lado, diagonais, enfim, e do que ele chama de dimensões, que seriam essa junção, por exemplo, do alto para o baixo eu vou ter uma dimensão vertical, né? De frente e trás eu vou ter uma dimensão do que eles chamam o movimento da roda, né? Popularmente chamando o movimento da mesa seria de um lado para o outro. E por aí vai, são dimensões, né? Então, existem milhões de estudos dessas orientações, dessas colocações do homem, do bailarino no espaço. E é muito importante, principalmente para os coreógrafos, para os bailarinos também, porque os bailarinos precisam saber se colocar no lugar que eles vão dançar. E para os coreógrafos, mais importante ainda, porque eles saem da sala onde eles estão ensaiando para o palco lá, ou para o meio da rua, ou para o, sei lá, onde é que para a praia que eles queiram apresentar lá. Então, hoje em dia, essa mudança de espaço de apresentação, essa mudança de espaço cênico, está muito grande com a dança contemporânea. Então, é preciso que o bailarino ele tenha se aproprie dessas direções, dessas dimensões, desses locais onde ele vai estar, para que ele não se perca. Porque senão ele sai da sala que ele estava ensaiando, vai lá para a praça dançar, ele se perdeu já, entendeu? Então é preciso ter isso apropriado. Então, tanto quanto o tempo, que é fundamental, né, se estudar, é fundamental se estudar o espaço, tá? Eu fiz arquitetura, né, de graduação e assim sou fascinada por a questão do espaço. Talvez por isso eu tenha me identificado tanto com o método Laban, porque ele trabalha muito essa questão do espaço. Inclusive, ele estuda isso nas artes visuais, nas artes plásticas, na dança, enfim. Tá? Por que, por exemplo, a natureza da dança ela está tão ligada às artes visuais e à música? Por quê? Porque ela é espaço e tempo. Tá? Então, ela tem esses elementos tanto das artes plásticas, artes visuais, quanto da musicalidade, tá? Muito mais do que da palavra ou do texto. Embora a gente hoje, no contemporâneo, nós façamos muitos cruzamentos entre teatro, literatura e dança, enfim, nada impede que a gente faça todas essas misturas, né? Esses imbricamentos, mas tem uma questão de natureza. Quando eu falo do triângulo espaço, corpo e tempo, tem essa irmandade com essas áreas, com esses elementos que são iguais, não é nem com as áreas, não é nem com a linguagem em si, mas com esses elementos que são iguais. Tá? Um pintor, um arquiteto, um desenhista, ele vai estudar isso profundamente. Ponto, linha, volume, cor, textura, espaço, frente, trás, lado, cima, baixo. Então, ele também tá nesse universo. Tá? É muito bom, é maravilhoso, porque primeiro a gente vai envelhecendo com mais saúde, com mais percepção, com mais sensibilidade e com mais autoconhecimento. Eu acho que a dança hoje é uma área de conhecimento vasta, além de outras coisas, ela traz essa questão do autoconhecimento, principalmente por vários estudos do corpo mesmo, né? Que aqui a gente se deteve mais ao espaço e ao tempo, mas eu voltando para o corpo, são informações preciosas que o estudo do corpo e da dança vai trazendo para o ser humano. Né? Além da questão que todo mundo sabe, eu preciso me mexer para não enrijecer, para não perder tônus, para não adoecer, para ter o coração bom, enfim, todas essas questões de saúde que a gente já conhece, né? Tem uma questão de sentir, de se autoexpressar, né? De saber se trabalhar emocionalmente. Às vezes a gente está super tenso, a gente vai lá, faz um movimento, relaxa, porque o movimento e a dança têm uma capacidade de transformar emoções. Tá? Então a gente vai percebendo, a gente vai sabendo como trabalhar
com essa área e com esse conhecimento que a dança vem passando para a gente ao longo do tempo. Eu andei trabalhando com uma questão que chama, até com pessoas que estavam se aposentando, que chama gerenciamento de estresse, né? Então, trabalhei com gente, por exemplo, que passa o dia inteiro na telecomunicação ou na publicidade, enfim. E são pessoas que passam muito tempo numa determinada posição, passam muito tempo sentado na cadeira, né? A gente tem essa graça, essa possibilidade de não estar nesse local, né? Mas a questão do movimento, ela ajuda muito, porque ela transforma estados de espírito, estados emocionais. Tá? Se eu estou muito tenso, por exemplo, na questão do estresse, se eu estou muito tenso, minha respiração está curta, se eu boto uma música e danço, se eu corro em volta do quarteirão, ou se eu berro, sei lá, eu consigo já desmanchar algumas tensões corporais. Então, e a dança, principalmente, é a mais gostosa de todas, porque a pessoa se diverte fazendo, ela não vai só para a academia malhar, entendeu? Ela está se divertindo, ela está se expressando. Então, ela tanto ajuda nesse lado da saúde corporal, como ela ajuda nessa parte expressiva. Quanto mais a gente se expressa, mais feliz a gente é. E a gente precisa disso, de alegria, né? de vitalidade. A gente não precisa só de sofrimento, né? A gente tem que aprender a ir envelhecendo com alegria, entende? Porque é muito triste envelhecer, né? É uma questão complicada. O homem ocidental, ele não está preparado para a morte, né? O oriental, ele se prepara para isso, né? Através das meditações, através da crença mesmo, né? Do que é a vida, se segue, se não segue, se renasce, se não renasce. Então, são várias abordagens de crenças que eles têm que facilita esse chegar perto da morte, né? Mas nós ocidentais temos muito medo disso. Por isso a gente tem medo de envelhecer. E eu acho que nesse sentido a dança ela ajuda muito, porque você vai envelhecendo com mais qualidade, com mais alegria e com mais domínio das coisas que podem te ajudar a ficar bem. Eu comecei a dar aula muito nova, assim, mesmo antes de estar totalmente formada. Eu comecei a dar aula, sei lá, com uns 22 anos, 23, e eu estava ainda estudando muito. Eu estudava, né, e dançava e dava aula. E até hoje, apesar da segurança que eu tenho hoje dando aula, né, que é bem diferente do que quando eu comecei, porque ao passar do tempo a gente vai se apropriando, a gente vai sistematizando métodos didáticas para ensinar, né? Naquele tempo eu tinha o que o meu corpo aprendia nas aulas de dança. Mas depois eu fui, depois de ter feito essa especialização no Laba, de ter dado muitas aulas, muitos cursos livres, assim, de ter trabalhado com esse grande mestre, que foi o Klaus Viana, que foi o mestre que me ensinou tudo sobre corpo, né? Porque eu tinha, quando eu cheguei para trabalhar com o Klaus, eu já dançava desde os 7 anos de idade, balé, dança moderna, dança popular, tudo, mas com ele realmente foi quando eu aprendi o que é um trabalho corporal realmente, tá? Porque ele não ensinava só a técnica, ele ensinava todo os fundamentos, todo assim, todos os sistemas, sistema ósseo, sistema muscular, sistema articular, né, tônus, expressividade. Ele começava a trabalhar com o ator e com o bailarino, e eu trabalhei com ator e bailarino, não só com bailarino, tá? Com esse método do Klaus, eu fiquei. Primeiro, eu fui aluna dele no Rio, fui para a Inglaterra fazer esse curso do Laban, voltei, e quando eu voltei, eu tive a grande chance, uma dádiva, né, de reencontrar ele em São Paulo. Quando eu voltei da Europa, eu fui trabalhar em São Paulo, e lá eu fui ser assistente dele em umas oficinas para atores, né, no Centro Cultural Vergueiro. E assim foi a grande escola. Eu estava voltando da Europa, eu tinha feito todas as aulas de técnicas mais de ponta, assim, de tudo que se podia ter, de dança contemporânea moderna, contact improvisation, alignment, tudo que estava naquele momento lá, no início dos anos 80, eu fiz,
mas assim, quem realmente me ensinou sobre corpo e como relacionar esse corpo com a técnica que você está fazendo foi o Klaus Viana. Né? Pena que ele morreu tão novo, mas a mulher dele, a Angel, continua aí com 92 anos ensinando. Mas assim, aprendi tudo com o Klaus. E aí eu tive um outro entendimento de corpo, não é? E de como ensinar, né? Diferente do que eu vi na Inglaterra, que é assim, que eles são super didáticos, então planeja uma aula, dá uma aula assim, a aula começa assim, termina assim. Então tinha todo um trabalho pedagógico, e os ingleses eles são muito formais nisso, né? E foi muito bom para mim entender todas as caixinhas do movimento. Aqui é aula de improvisação, isso aqui é improvisação, isso aqui é técnica, isso aqui é coreografia, isso aqui é anatomia, isso aqui é história da dança, isso aqui é a crítica da dança, né? Então, lá as caixinhas são muito colocadas assim no currículo. E o Klaus não tinha isso, né? A aula dele era tudo. E, ao mesmo tempo, tinha um foco no corpo. Então, foi louco, porque chegou na primeira aula, ele disse, me acompanha, você tem que me acompanhar em todas as aulas de São Paulo. E eu comecei a acompanhar tudo que a aula que ele dava, não só no lugar onde eu trabalhava com ele, mas em todos os lugares. Né? E um belo dia ele me joga numa sala de aula, 5 minutos antes ele diz, agora vai lá e dá sua aula. E ele não tinha dado didática nenhuma para a gente, mas ele dizia, o que você aprende, ele disse, Lenora, o que você aprendeu está aí em você, você se apropriou, vai lá e dá. Então, veja bem, eu estou dando esse exemplo só para dizer que muitas vezes a gente estuda muita didática, muita pedagogia, muito esquema de aula, muito tudo, mas o que realmente faz a gente conseguir ensinar a ser um bom professor é a observação e percepção de quem está na sua frente. E também domínio das coisas do corpo e das coisas que você vai dar. Você precisa ter uma noção, uma apropriação do corpo e das estruturas do movimento e ter um olhar para o aluno. Tá? Então, é aí onde a gente aprende. É onde a gente aprende a ser professora, é onde a gente aprende a ser criadora. É com esse olhar. Né? O Klaus sempre dizia para a gente, observem, percebam, pega no corpo do aluno, olha para o aluno, percebe o que ele está fazendo, instiga ele. Então, só a gente observando, a gente é capaz de instigar o aluno. Tá? Ele sempre dizia, o professor é um parteiro, ele não pode ensinar nada para ninguém, ele faz nascer, entendeu? Ele estimula o nascimento dessa pessoa que está sendo seu aluno. Tá? E com isso a gente vai aprendendo. Então, depois da experiência de São Paulo, eu cheguei em Brasília e eu comecei. Foi aí quando eu comecei a dar aula realmente de manhã, tarde e de noite. Montei o estúdio Alaia, né? Nome ao qual onde nasceu a companhia Alaia Dança no início dos anos 90. E logo depois a UNB me chamou para dar aula para o departamento de teatro da UNB. E aí eu passei lá meus 8 anos, mais ou menos 9, dando aula na graduação de artes cênicas. E lá eu também aprendi muito. Eu sou muito grata ao Departamento de Artes Cênicas da UNB por esse tempo que eu fiquei, porque foi um outro aprendizado. Nesse momento, eu estava aprendendo com os atores e com a companhia Laia eu estava aprendendo com os bailarinos. Eu tive duas formações diferentes, assim, estimulando os atores e estimulando os bailarinos. E a partir disso foi que eu consegui sistematizar o meu método, que hoje é o teatro do movimento. Foi observando esses atores, observando esses bailarinos, experimentando. Foi um grande assim, laboratório para mim, né? E também criando. Foi a época que eu comecei a me lançar em montar coreografias, a parte mais bacana do Alaia Dança, né? Foi nesse momento que eu estava nesses 2 lugares, né? Pesquisando. E aí, final dos anos 90, início de 2000, por isso que eu chamo o meu método Teatro Movimento um método para o intérprete criador. Foi aí que eu comecei a estimular esses intérpretes a virarem criadores, né? Tanto na UNB, os atores, quanto na Companhia Laia Dança, né? Então, para mim era como se fosse um projeto de diplomação do meu método, sabe? Essa ideia de eles se transformarem em coreógrafos. Eu dava um tema para eles que se chamava Origem, né, para eles perceberem de onde eles vieram, eles trabalhando a percepção
formação deles, criar bolos, coisas desse tema. Era realmente quando eu via se o aluno estava pronto para ensinar e para dançar, e para criar. Não para dançar eles já estavam, mas para criar, tá? Se eles tinham se tornado intérprete criador. Então, assim, hoje se passaram tantos anos, né? O Alaya Dança fez 30 anos, agora está fazendo esse ano 30 anos de trabalho, de coreografia, de mostras que a gente faz de tudo, e eu voltei a dar aula em faculdade, UNB, voltei para lá, eu estou em vários lugares ao mesmo tempo, mas, assim, para mim, hoje, dar aula continua tão instigante quanto há 20 anos atrás. Eu tenho mais experiência? Tenho, mas eu vou aprendendo com os alunos me ensinam muito. Os bailarinos, quando eles estão criando comigo as coreografias, eles estão me ensinando muitas coisas, né? É uma troca o tempo inteiro. O Alaya Dança me ensinou muito, muito como criar, como organizar, como ser diretora, como ser coreógrafa, e principalmente como ser professora, né? E essas graduações pelas que eu passo de vez em quando, às vezes muito tempo, às vezes pouco, mas também elas me ajudam muito nesse sentido da sistematização do método, né? Então, é isso que eu te digo. Até hoje a gente, por exemplo, também quando eu comecei a dar aula lá para a história do gerenciamento de estresse, eu comecei a aprender com pessoas que não eram bailarinas e que não queriam ser artistas, mas queriam se expressar. Então, eu dei muita aula também para pessoas que não necessariamente querem ser artistas, mas para pessoas que querem trabalhar o corpo e se expressar. Então, a gente aprende também com essas pessoas, porque é um outro jeito de trabalhar, né? Então, eu acho que assim, que não tem separação, tipo, agora eu fui estudante, agora eu fui professora, ou agora eu fui bailarina, agora eu fui coreógrafa. Eu acho que vem sendo junto, é sempre junto. A gente está sempre aprendendo, e a gente está sempre ensinando, e a gente está sempre sistematizando, né? E instigando pessoas, estimulando. Então, o olhar da gente, com o envelhecer, o olhar vai ficando mais afiado, a percepção. Hoje, eu olho para um aluno, faz um movimento, eu já consigo ver várias qualidades dele, ou o que ele precisa trabalhar, o que não precisa, o que eu tenho que instigar nele, o que eu não tenho, o que eu tenho que potencializar, né? Então, só é mais fácil hoje porque eu aprendi muito com todos que passaram por mim. Tá? Eu sou muito grata a todos eles, tanto atores quanto bailarinos, que trocaram comigo nessa experiência de ensinar e aprender. Eu não tenho cabeça avoada, eu sou só poeta. E a poesia me ensinou muito a respeito de aceitação. A poesia me ensina sobre conviver comigo mesmo. A poesia limpa minha cabeça, arruma as minhas noites, ilumina o meu dia, faz de mim uma pessoa leve para aceitar os percalços, para aceitar as dúvidas, transformando em palavras. Como, por exemplo, quando eu precisei, né? Poeta também sofre, e como sofre. A Lina Ramos fez esta poesia que vai responder sobre tempo para vocês, muito melhor do que eu. Tempo. Por que me enganas? Note minha aflição, eu querendo vagareza, tu nem fazendo questão. Que trajetória cruel, fase de incerteza. Primeiro oferece mel, seguido tira a beleza. Só eu mudo, você não. Parece até ironia essa tua juventude que rouba a minha alegria. Já se foi a mocidade, deixando esta certeza. A ilusão acabada, resta apenas tristeza. Essa poesia foi feita em 1993. Então a poesia para mim é um desabafo. É o que me dá todos os dias
vontade de crescer, de aparecer como pessoa, né? Eu acho que eu respondi a professora Soraya, mas eu gostaria de finalizar a nossa entrevista fazendo uma oração, que é das minhas preferidas, fazer oração, poesia. Então, poucas palavras. Amanhã será um novo dia. Escreverei uma oração e quando eu revisar mais uma vez, as mágoas deste dia já serão eu novamente presente e você mais uma vez perdeu. O você aqui, a metáfora da autoestima. Ninguém tira a minha. Então, mais uma vez eu digo, quando se faz uma oração dessa, a gente está falando do tempo, da vida, do dia a dia. Alguma coisa te fez pensar nessa poesia. E eu nunca vou saber o que foi ali, no pé da letra. Eu nunca vou saber o que foi. Porque ela vem 3 dias depois de alguma coisa muito forte. Ou ela vem 3 dias antes de alguma coisa muito forte. E como poeta, eu sou uma ótima dançarina. Muito obrigada.